Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast A Hora do Lucro. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o volumoso. A conversa nossa hoje aqui é sobre volumoso no confinamento. Por que você perde dinheiro usando volumoso no confinamento? Para quem não me conhece ainda, eu sou o Marcelo Souza, sou médico veterinário e eu ajudo produtores a ter de 500 a R$1.000 de lucro por cabeça com confinamento sem volumoso. Esse programa, A Hora do Lucro, foi criado para ajudar a transformar a eficiência da pecuária de corte nacional com terminação, na fase da terminação no coxo. Por isso, se você quer realmente continuar na pecuária, se você quer deixar esse legado aí, eu te convido agora para se inscrever neste canal do YouTube, eu te convido agora para me seguir aqui neste perfil do Instagram, porque aqui você recebe informação de verdade, informação com base técnica científica para te levar a esse tipo de resultado também. Agora, quais são os problemas? E quando a gente fala problema, eu estou querendo dizer desafio mesmo com volumoso no confinamento. Então, a primeira questão é realmente o impacto do resultado, o impacto que o volumoso traz nas dietas, na eficiência das dietas, pela instabilidade que o volumoso traz numa dieta de confinamento. Instabilidade. Consequentemente, uma redução na eficiência dessa dieta. E eficiência é uma palavra que a gente tem que estar na ponta da língua, tem que estar na ponta do conhecimento, porque realmente, para continuar hoje, tem que ser eficiente. E, finalmente, o terceiro problema relacionado ao uso de volumoso nos confinamentos é o desperdício de recurso, de dinheiro, que está difícil de ganhar e que está sendo desperdiçado na forma de comida, de sobra de coxo, por exemplo, a perda de dinheiro. Então, vamos falar sobre esses 3 pontos hoje. E agora, eu vou dizer uma coisa. Muitas vezes eu falo aqui palavras tranquilas, com serenidade. Acontece, meu amigo, que hoje em dia o negócio não tá muito sereno, não. Quem tá acompanhando o mercado aí de arroba tá vendo o que tá acontecendo. Não tá nada sereno o mercado, nada sereno. E aí, isso que eu vou dizer aqui vai ser como um decreto. Não é nada suave, não é nada morno, porque os mornos vão ser vomitados. A realidade é essa. Então não tem nada de serenidade, não. O negócio é o seguinte, quer continuar na pecuária? Quero. Tem que faturar, tem que fazer dinheiro, né, meu rei? Então, meu amigo, para continuar na pecuária tem que faturar. E para faturar, para gerar dinheiro, tem que vender. Não adianta só ter o boi, tem que vender o boi. E quando a gente fala em vender mais para faturar mais, não significa lucrar mais. Você pode vender com prejuízo. Acontece que quem tem boi não vende boi, quem tem terra e não bota essa terra para gerar dinheiro, vai ficando para trás. Então é esse decreto que eu estou falando aqui hoje. Agora, quer vender boi todo mês? Quer ter a oportunidade de vender boi todo mês? Tem que saber confinar, tem que aprender a confinar. Agora, quer acertar no confinamento? Quer fazer melhor do que você já fez? Fica comigo aqui hoje até no final, porque você vai entender por que é que o volumoso pode estar simplesmente destruindo o seu lucro. E ó, hoje eu vou mostrar para você por que é que precisa mudar e as principais vantagens de mudar o seu sistema de produção na sua propriedade de pecuária de corte. Vamos lá então. Quem entende isso passa a ter uma ferramenta muito importante para continuar no jogo do gado. Por quê? Porque melhora a eficiência. Em quê? Com conversão alimentar. O que é conversão alimentar, santo Deus? É transformar comida em carne e gordura. Não é nenhum conceito de rodapé de livro. Conversão alimentar é transformar matéria seca em carne e gordura. Como é que você quer ganhar dinheiro se não faz carne e gordura? Ué, qualquer boi, em qualquer estágio da vida dele, está produzindo, está crescendo, está botando carne e gordura. Acontece que no confinamento entra a história do rendimento de carcaça, certo? Então, veja, muito importante para melhorar a eficiência, melhorar a conversão alimentar. Isso é mandatório para ter lucro com gado hoje. Agora, a única forma de ter lucro hoje, a única forma de ter lucro com propriedades de pecuária de corte hoje é sendo eficiente do começo ao fim. Mas como assim, Marcelo? O que você quer dizer com essa eficiência? Aguenta aí que eu já vou te falar já. Há uns dias atrás, eu estava conversando com o Gabriel. O Gabriel contou aqui para mim algumas semanas atrás. Falou, Marcelo, depois que eu tirei o volumoso da história aqui do meu gado, o meu confinamento revolucionou. Isso revolucionou a minha atividade pecuária. Sabe por quê? Por resultado e facilidade. Resultado em ganho de peso, em produção de carcaça. É isso que acontece com quem entra com a gente lá dentro do programa. Mas por que acontece isso? Por que essa eficiência vem? Muitas vezes com menos matéria seca, certo? Menos quantidade de comida, na verdade, menos trabalho, menos quantidade de comida. Matéria seca é a mesma, mas menos quantidade de comida total, certo? Servida no coxo, e mesmo assim o gado engorda mais. Por que isso acontece? O Tonico, por exemplo, o Tonico cortava cana todo santo dia para fazer o trato dos animais. Tem muitos confinamentos que cortam cana, capiaçu, cortam volumoso todo santo dia para fazer o trato desses animais. E
o que acontece com essas propriedades é que muitas vezes existe uma diferença entre o resultado que tinha que acontecer em conversão alimentar e o que realmente de fato acontece. E essa deficiência impede o lucro nessas propriedades que estão trabalhando com engorda. Quando o Tunico passou a fazer sem volumoso, ele falou assim para mim, Marcelo, falou: Marcelo, agora, Marcelo, tratar dos bois é um tapa. Uma pessoa sozinha trata de 400 bois. Sem volumoso. Foi isso que ele me disse. E talvez depois de ouvir tudo isso, eu tenho certeza, talvez não, eu tenho certeza que alguém aqui está pensando assim. Pelo menos um está pensando assim: Marcelo, eu sempre usei capim volumoso no coxo, eu sempre usei volumoso no confinamento e sempre funcionou, Marcelo. Marcelo, meu jeito sempre funcionou. É que agora a pecuária está muito ruim, Marcelo. Está muito ruim a pecuária. E aí eu vou te dizer o seguinte: eu entendo que funcionou durante muito tempo, funcionou conforme os seus padrões, funcionou conforme a situação. Mas como é que está o mercado agora? Como é que está funcionando para você isso agora? Essa diária, que muitas vezes é barata, com um coxo, por exemplo, usando uma quantidade grande de BRS capiaçu picado, certo? Garantindo uma dieta mais fria, mais tranquila, com mais efetividade, com custo menor, certo? Essa diária barata é capaz de te levar a um lucro de 500 a R$1.000 por cabeça. Hoje, com giro, com rotatividade de animais, com engorda rápida, quanto que hoje você tem capacidade de gerar em reais por gado? Agora, se você fosse usar esse sistema de engorda e concorrer, botar um gado tratado com esse sistema de engorda e concorrer com um outro gado tratado da forma certa, lá dos meus alunos, eu vou dizer para você que esse gado já era. Mesmo que você pense que o volumoso é muito mais barato e que hoje, com o preço da arroba barata, baixo, difícil de ganhar, arroba baixa hoje, volumoso é muito mais acessível para tratar. Eu tenho que reduzir o valor do trato para manter o meu lucro. Eu entendo que o produtor pense assim, eu entendo que o pecuarista hoje pense assim, numa necessidade extrema de cortar custo, vai lá, mexe no trato, aumenta o volumoso, ou usa bastante volumoso porque é mais barato. Agora, que o volumoso tem baixo custo, isso é indiscutível. Mas se ele não contribui para um bom ganho de peso do gado, o que adianta isso? Na verdade, você entende que essa história, esse volumoso, que parece barato, vai se tornar caro, porque na realidade o que precisa acontecer para vir este lucro de 500 a 1.000 é ter um custo de arroba barato. É produzir uma arroba com menos investimento. Sem contar que essas dietas com muita silagem, muito volumoso, muita água, têm um nível muito maior de toxinas, especialmente as micotoxinas, que reduzem o desempenho do gado no coxo. Mais uma questão muito importante para quem trata com bastante volumoso. Agora, o que é que a gente tem visto aí? O que eu tenho visto acontecer? O que a gente tem observado que simplesmente tem feito a turma do gado não ganhar dinheiro, tem dado errado na pecuária? O que eu tenho visto ainda dar errado é aquela pecuária antiga, de grandes áreas, pecuária extensiva, com uma terra sem capacidade produtiva, onde o produtor tenta ganhar dinheiro melhorando a suplementação, porém, suplementação não resolve. Se faltou pasto, você vai precisar suplementar com alguma coisa. Não adianta achar que aumentar o nível de inclusão de sal mineral vai aumentar o resultado. Aí teria que tratar esse animal. E aí a hora que você vai tratar esse animal com uma ração, numa área que não tem pasto, você gasta com a ração e não vai ter um desempenho muito bom e nem um lucro. Por quê? Porque no semi-confinamento uma boa parte da energia da dieta deve vir do pasto, senão tem que confinar mesmo, meu amigo. Não adianta tentar confinar levando capim no coxo, vou te explicar melhor isso já no próximo slide. Então, pecuária de grandes áreas, com terra com baixa capacidade produtiva, pastagens degradadas, baixo investimento nessa terra, baixa produção, prejuízo lá no final. Essa é uma receita de um ciclo muito ruim, aí um ciclo negativo, certo? Um ciclo do prejuízo na pecuária. Agora, uma outra coisa que dá errado, e aí nós estamos falando agora de trato no coxo, certo? Porque eu falei assim, por que o volumoso pode ser a razão do prejuízo na sua dieta? Dá uma olhada nessa imagem, esse é um volumoso, um BRS capiaçu de 6 metros de altura. Quem me acompanha já conhece esse capiaçu, já conhece essa foto. Então, quando se usa muito volumoso na dieta, o primeiro problema, realmente, além da instabilidade da dieta, eu vou voltar a falar isso, já é um problema da falta de energia nessa dieta. Falta de capacidade de gerar ganho de peso. Se falta energia, nós temos 2 problemas. O primeiro deles é baixo ganho de peso, o segundo é baixo rendimento de carcaça. O BRS capiaçu, ele serve para muita coisa, é verdade, porque ele tem uma alta produtividade por hectare. É igual o sorgo boliviano, é bonito de ver aquilo, é grande. Acontece que o outro lado da moeda é o baixo desempenho em
ganho de peso dos animais submetidos a este tipo de trato, porque realmente falta energia. Isso é um problema na dieta. Quando o capim chega dessa altura, a estrutura da fibra dele tá uma coisa tão dura, mas tão dura, por quê? Uai, porque o capim para ter 6 metros é igual você vai fazer um edifício. Talvez tenha engenheiro aqui, eu não sou engenheiro, mas certo, você vai fazer um edifício, certo? Vai fazer um edifício, começou a construir esse edifício, certo? Se você vai fazer um edifício de 10 andares, a sua estrutura é de um jeito. E se ele for de 20 andares? E se ele for de 100 andares? Estrutura muito mais robusta. E a planta, o capim pensa do mesmo jeito. Quanto mais ele cresce para cima, mais lignina tem. Lignina é uma fibra dura, uma bucha, que não digere muito pouco, certo? Segundo problema importantíssimo aí, relacionado ao desperdício, ou ausência de lucro e desperdício no coxo. Veja, muitas vezes acontece no seu confinamento ou quando você está tratando no coxo aí na sua propriedade, igual você está enxergando nessa imagem aqui. A diária ficou barata. Olha o tanto de capim que está fora desse coxo. Imagina o tanto de comida que está sendo jogado fora nessa propriedade. Tem um problema estrutural nesse coxo aqui também. E aí, dessa forma, com esse tanto de desperdício, você está com uma diária barata, mas a arroba está cara. Então você está enxergando aqui uma situação que o caboclo está ali puxando com um garfo, um capiaçu bem picado ali para botar no coxo. Essa propriedade é de um amigo, cliente do Vâner. Se você sentar com o Vâner para conversar e perguntar para ele, Vâner, o que você acha de engordar com BRS capiaçu no coxo? Você vai conversar com ele meia hora e você nunca mais vai fazer isso. Nunca mais. Você vai ouvir da boca dele. E eu estou dizendo isso aqui hoje com todas as palavras. Eu estou aqui, hoje nós estamos fazendo aqui um decreto ao fim desperdício de dinheiro. Meu amigo, não tá bolinho esse país, não tá brincadeira, não tá para amador. E uma das coisas que atrapalha demais é essa situação que tá nessa foto aqui do YouTube. E aí quando a gente fala uma outra consequência de usar volumoso nas dietas de confinamento, imagina se o frango na granja tivesse lá comendo milho verde. Milho verde, um dia ele tem tantos por cento de água, outro dia ele tem mais. Toda vez que você trata o gado com silo, com volumoso no confinamento, você nunca sabe muito bem o que tá entrando. Cada dia essa dieta vai estar de um jeito, existe uma instabilidade na dieta. Como é que você espera produzir uma carcaça padrão se cada dia tem um nível de energia diferente? Eu estou mostrando aqui uma imagem de uma representação gráfica, na verdade, de um alimento, da água livre do alimento, da água total do alimento, certo? Então, se um alimento tem, por exemplo, um milho com 14% de umidade, ou seja, 86% de matéria seca. Desses 14%, quantos por cento dessa água está livre? Quanto mais água tem, pior é a qualidade deste alimento. Pior é a qualidade deste alimento em termos de contaminação, principalmente por micotoxinas, ok? Então aí nessa imagem que você está enxergando agora, lá de baixo para cima está escrito assim, ó, 0,60. Se você olhar nessa coluna da esquerda, está escrito AW para crescimento. Crescimento de fungos. AW é atividade de água, water activity em inglês, atividade de água. Maior que 60% vem um tipo de fungo, maior que 65% outro tipo de fungo, maior que 75% já vem os fungos que produzem as micotoxinas aí que nós estamos acostumados a lidar todo santo dia nos confinamentos. As dietas que têm volumoso, que têm mais silagem, são dietas que estão mais propensas a este tipo de problema. Agora, como é que a gente começa a corrigir isso? Primeiro, sem volumoso, então eu mostrei todos os problemas relacionados ao uso de volumoso. Todos, ou pelo menos os maiores problemas. Tem outros também que não daria tempo da gente entrar aqui, como por exemplo a dificuldade da mistura da dieta, como por exemplo a dificuldade de acertar a quantidade de matéria seca todos os dias, que são dois problemas importantíssimos que simplesmente impedem o lucro na maior parte dos confinamentos. Problema de mistura, problema de matéria seca. Quem tem uma equipe profissional com análise de matéria seca todo santo dia, ainda assim está propenso a errar, mas quem não tem, erra muito e não ganha dinheiro com o mercado apertado. Então veja, eu disse aqui hoje, e tem muitos outros problemas relacionados à falta de padrão oriunda do uso de volumosos nos sistemas de engorda no coxo, nos sistemas de confinamento nas propriedades. Agora, para corrigir isso, o trato tem que ser certo. O que eu quero dizer com o trato certo? Eu quero dizer que o boi tem o padrão de produção de carcaça de boi tem que ser igual ao padrão de produção de carcaça de frango. Meu amigo, não tá brincadeira isso, não tá fichinha não. Tem que ter trato forte, tem que ter trato potente, tem que ser capaz de girar animais rápido, certo? Nessa imagem que você tá vendo, é um confinamento sem volumoso, um confinamento de dieta total. Sabe o que tem nessa dieta? A turma é curiosa, sempre me pergunta. Ela tem milho muito grosso, torta de algodão, núcleo com ureia, VLN safe. Ela tem 4 ingredientes só. 4 ingredientes só e só isso. Essa é uma dieta padrão. Está ali no coxo, está seca, uma dieta seca que está todo dia ali. Como ela tem um alto teor de milho, ela tem a capacidade de fornecer muita energia para os animais, gerando maior ganho de peso e mais importante que isso, maior rendimento de carcaça. E aí a gente fala em produção de arrobas. Essa dieta seca, de alta energia, focada em concentrado, ela tem a capacidade de dar acabamento nas carcaças. Exatamente essa foto que você está vendo aí. Além dela dar acabamento, ela também dá ou permite você ter giro na
sua propriedade, giro dos animais aí na sua propriedade. Giro. Girar mais, fazer mais dinheiro aí na sua propriedade. E aí, às vezes, o produtor fala assim, se eu for fazer isso que você falou, tratar desses animais com esse tipo de comida, do milho do jeito que tá e da arroba do jeito que tá, aí é que eu quero mesmo. Então, para você que tá aqui comigo hoje, eu vou te fazer um convite. Tem que mexer o traseiro. Uai, você não tá aqui à toa, né? Você não tá aqui vendo uma telenovela e nem um bobo falando besteira, né? Então, o negócio é o seguinte, eu vou te passar agora uns passos. O primeiro passo, imediato mesmo, veja, você tá aqui comigo hoje, você quer fazer acontecer. O primeiro passo é a gente parar de falar o que a gente acha, sem ter certeza. E quando alguém falar para você, pode olhar e repara que ele acha aquilo, mas não tem certeza. Esses dias, veio uma veterinária colega, falou para uma cliente minha, um outro assunto que não tinha nada a ver com confinamento, mas eu tenho uma formação lá pela Unesp em Jabuticabal. Quem vem falar comigo não vem falar abobrinha não, porque a minha base técnica é antiga e desde 1997. E a pessoa falou uma groselha tão grande, e antes de falar a groselha, a pessoa fala assim, olha, eu acho que isso não vai funcionar, eu acho que o laser não vai ajudar na cicatrização, porque pode aumentar. Aí continuou a groselha. E falou de uma área que, por sinal, eu estudei também lá atrás. Quando a pessoa começa, eu acho, quem acha não tem certeza. Meu amigo, se você acha, não ache. Tenha certeza. A gente tem que parar de falar sem ter certeza. Então, para ter certeza, precisa fazer uma revisão do seu lucro hoje na sua propriedade. Se eu estou te propondo aqui ter de 500 a R$1.000 de lucro por cabeça, estou te fazendo um convite. Primeiro, você precisa olhar o que você tem. Então, conta básica de lucro. Lucro bruto, não vamos falar de depreciação, de custo do dinheiro no tempo, tudo isso tem também, mas vamos começar na conta básica, lucro bruto, certo? Então, quanto que você investiu em comida? Precisa saber isso. Terminou o ciclo? Quanto você investiu de comida naquele ciclo? Então, pega todas as suas compras, pega o período. Ah, sobrou um pouco lá. Ué, estima a sobra, te desconta isso que sobrou, certo? Ah, pode ser que não esteja certo. Estima a sobra. Certo? Quanto você gastou de comida? Beleza. Da comida que você serviu para os animais, quanto sobrou no coxo? Quanto dessa comida não foi consumida? Bom, porque para você fazer a próxima conta, você precisa saber isso. Aí você vai fazer a próxima conta. Quanto foi o seu consumo de matéria seca desses animais? Então, antes de chegar nesse número que eu vou falar agora, o primeiro passo é assim, quanto você investiu em comida no custeio do seu confinamento, ou seja, matéria-prima, alimento, todas as matérias-primas da dieta, mais o custeio do confinamento, que é o custo fixo e mais o variável, por exemplo, custo do funcionário e o custo do diesel. Quanto você gastou para fazer aquilo ali girar de verdade? Se o seu funcionário só trabalha para você na propriedade inteira, você tem que fazer uma divisão de custo. Quantas horas por dia ele fica no confinamento e quantas horas ele vai ficar fazendo outra coisa. Muito bem. Então, se você sabe quanto você investiu e agora do outro lado você sabe quanto você recebeu, você tem a primeira ideia do seu lucro bruto. Depois que você tem o lucro bruto, nós vamos entrar num outro número, que é o quê? Consumo de matéria seca por animal. Nas dietas que eu ensino que são secas, que vão ter lá os seus 86% de matéria seca, certo? Muitas vezes, 87, 86, 85, enfim, dietas secas, que não tem água, porque não tem volumoso, então é mais fácil fazer o consumo de matéria seca. Se você usa dieta com volumoso, tem que saber quanto de matéria seca tem esse volumoso praticamente todo dia, ou uma média, certo? Então, quanto foi o consumo de matéria seca por cabeça? Porque com esse número, você vai saber a próxima variável que é importante, que é o consumo ou a conversão alimentar. Quantos quilos de matéria seca você precisou para colocar 1 quilo de peso vivo no seu animal? Quantos quilos você precisou para colocar 1 quilo de peso vivo no seu animal? Conversão alimentar, depois a gente entraria na eficiência biológica, mas vamos parar por aqui. Então, meu convite hoje é para você olhar para dentro da sua fazenda e parar de falar sem ter certeza. Fale tendo certeza, certo? Hoje, eu disse para vocês, nós fizemos um decreto aqui, porque realmente o volumoso pode simplesmente acabar com o lucro no coxo. O futuro do confinamento no Brasil vai requerer um padrão de produção de carcaça. Se você é fera, profissional em produção de silo, ou seja, confinamentos altamente profissionalizados com muita tecnologia, a chance de erro vai diminuindo, mas ela sempre existe, porque sempre que tem a água na jogada tem instabilidade. Se você não tem esse nível de profissionalismo, a sua chance, decretadamente falando, certo? Para fazer uma piada não, né? Uma analogia, decretadamente falando. Mas se você não tem esse nível de tecnologia de estrutura, a única chance de ter padrão é confinando sem volumoso. É claro que a gente tem uma adaptação para isso, certo? É claro que existe uma conta para isso. É claro que não existe só um tipo de dieta, mas o volumoso é o vilão que rouba o lucro das propriedades de pecuária de corte que tentam engordar no coxo no Brasil. Foi isso que eu expliquei hoje. Então, se você conhece alguém que está passando um riscado aí para ganhar dinheiro com boi, se você conhece alguém que tem trauma de confinamento, tem trauma de fazer silagem, pode enviar, compartilhar este vídeo para essa pessoa, para ela entender a importância, necessidade, o decreto, que é retirar o volumoso das dietas. Se isso te ajudou, ajuda alguém também. Passa esse vídeo para essa pessoa.